Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu canal pessoal, Tiene Gonçalves, e ao Bunker Conservador. Vou estar postando isso nos dois canais, fora no meu Instagram. Pessoal, ontem nós vimos aí uma situação inusitada, né? A esquerda se deu bem, entre aspas, em São Paulo. Quer dizer, Nunes e Boulos vão concorrer. E ontem apareceu essa pérola aí, ó. Dá uma olhada aí. É a maior decepção. Por quê? Ô, Mônica, a política é feita, um político é reconhecido no mundo político por seus posicionamentos. Qual é a sinalização que Bolsonaro passou? Eu não sou confiável nos meus apoios. E ele não é. Hã? Ele não é. Então, ele não é. Ele passou essa mensagem para o mundo, primeiro o mundo político, depois eu vou falar para o povo. Para o mundo político, ele passou a seguinte mensagem: eu não sou confiável. Quem é que vai fazer aliança com um cara que não é confiável? O que ele fez em São Paulo e no Paraná é uma vergonha. Em São Paulo, em cima do muro. No Paraná, ele tem candidato a vice numa chapa e declarou: olha, a mulher lá pode usar meu nome. Sinalizou duplamente. Gente, isso não é papel de um líder da direita de nível maior. Eu apoio o Bolsonaro, mas eu já disse, eu sou aliado e não alienado. Ele tem meu apoio, mas as atitudes dele nessas duas eleições, e em São Paulo, ficou em cima do muro, fazendo duas sinalizações. Ontem, quando ele deu aquela resposta, que foram perguntar a ele de manhã, vem cá, e se o Nunes não passar, você apoia o Marçal? Contra Boulos, qualquer um. Ele é inteligente, eu apoio ele. Eu falei para ele, eu mandei um zap. Você se tornou o maior boca de urna para Marçal. Como você diz que ele é inteligente e apoia um canalha que falsificou documento, que quer dividir a direita e o voto evangélico, que ora fala bem de você e mal, você dá uma palavra dessa. Sabe qual vai ser a sua resposta? Não vai ter segundo turno. Não, ele não vai para o segundo turno, porque o povo de São Paulo é um povo honesto, que não vai votar em mau caráter. Essa era a resposta dele. Ele não é criança. Sabe o que ele fez? Jogando para os dois lados. Eu desafio. Entra nas redes de Bolsonaro e dos filhos dele. Entra na rede, não tem uma palavra sobre São Paulo. É como se a eleição de São Paulo não existisse. Que porcaria de líder é esse? Agora, Viu aí, pessoal? Essa é a pessoa que se aproveitou do presidente Bolsonaro desde 2017, mais ou menos, é quando ele aparece nesse cenário aí, entre aspas, se dizendo direita, se dizendo conservador. Mas quem sabe do passado do Malafaia, todo mundo sabe que ele se curvava ao PT, se curvava ao Lula. Infelizmente, esse daí foi um dos maiores traíras que apareceram ao lado do presidente. E ele ontem ainda foi fazer um vídeo, dando uma entrevista, na verdade, dizendo que ele sempre foi conservador, que ele sempre esteve ao lado da direita. E isso é mentira. É só procurar, ir atrás. Antes de 2016, 2015, 14, vai lá atrás procurar algum vídeo dele enaltecendo a direita e o conservadorismo. Não existe. Não existe. Procura lá atrás alguma aliança dele com algum deputado que se diga direita. Não existe. Quem acompanha minhas lives ali de 2017, 2018, sabia que eu falava: esse cara não pertence ao nosso lado. Ele não pertence à direita. Ele sempre esteve ao lado da esquerda. Tiene, algumas pessoas que seguiam a minha live, né, que estavam ali todo dia, falavam: Tiene, mas é mais uma força para colaborar. Eu falei: não,
Não é uma força para colaborar. É um cara que vai se aproveitar, vai eleger quem ele quer para dentro, né? Que ele tem aquela coisa ali. Tanto ele quanto outras igrejas. Eles pegam lá as pessoas agraciadas por ele e diz, olha só, você vai se candidatar a vereador, você vai se candidatar a deputado estadual. Faz aliança com outras igrejas e coloca aquela pessoa para dentro. Então ele elegeu quem ele quis, ele botou para dentro quem ele quis. Agora dá uma olhada, entendeu? Em quem ele colocou para dentro. Vê com quem eles estão votando. Vê contra quem em 2020, 2021 eles estavam. Então, se for analisar isso tudo aí, você vai ver quem é o pastor. E eu sigo ele, eu botava lá nos últimos vídeos que ele fez contra o Marçal, que é uma incógnita também na política brasileira. Ninguém pode falar, o Marçal é de direita, um conservador. Ele pode ter ideias conservadoras ou vender ideias conservadoras. Ele pode dizer algumas coisas aí que enaltecem o conservadorismo e a banda que nós curtimos, né? Mas ninguém tem certeza do que ele é como político, entendeu? Só quando ele estiver lá dentro que a gente vai saber se ele realmente vale a pena como político de direita ou não, ou se ele vai botar as garras de fora. Então, é tudo uma questão de deixar acontecer. É um cara novo que está aparecendo na política. 2026 ele vai se candidatar a alguma coisa, não sei se como presidente, mas talvez governador do estado, alguma coisa assim. E aí a gente vai poder entender quem é o Marçal. Então, gente, é uma sujeira na nossa política. Ontem, entre aspas também, Daniel Silveira foi colocado numa comunidade agrícola, né? Num presídio agrícola, e lá diz que ele teve progressão de regime. Pô, sacanagem. Então, o que a gente percebe é que se ele fosse um assassino, se ele fosse um traficante, ele estaria em casa junto com a família dele, né? Mas infelizmente existe aí uma situação de desafeto entre ele e o Alexandre de Moraes, que culmina aí nessa sandice toda que a gente vê, tem visto por aí. É isso aí, pessoal. Vamos cuidar da política brasileira com zelo. Nós somos as pessoas que cuidam da política brasileira, nós votamos. Então, em muitos municípios agora vão ter segundo turno. Muito cuidado em quem você vai confiar o seu voto. O paulista, infelizmente, vai ter que escolher entre o invasor de propriedades e o cara que é pró-aborto e mandou perseguir funcionários da prefeitura que não queriam se vacinar. Infelizmente, são essas duas figuras que sobraram para São Paulo. Forte abraço, fiquem com Deus. Vamos lá, vamos cuidar dos nossos afazeres, porque a vida não para.